Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Clóvis e o texto para a nossa meditação de hoje é com base no Salmo 35, que diz: Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Deus é a minha salvação. Nesse salmo, Davi pede para Deus pelejar contra os seus inimigos. E aqui nós já podemos dizer que há lutas que nós devemos lutar, mas há outras que nós devemos depender de Deus, porque são grandes demais para nós. Davi sabia que Deus era a sua salvação, sempre, mas precisava de uma confirmação, porque muitas vezes as lutas são tantas que parece que Deus se esqueceu de nós. Davi só queria uma confirmação. Fala, Senhor, o que eu já sei, mas isso me ajudará. É bom quando recordamos ou é reafirmado que nós somos de Deus, amados de Deus, filhos de Deus, guardados por Deus, salvos por Deus. Este é um salmo imprecatório, onde o estado de luta e sofrimento é tanto que ele pede para Deus castigar os seus adversários. O homem pecador muitas vezes não tem forças ou não lembra em determinados momentos que ele deve seguir o exemplo de Jesus e seguir a sua palavra de que devemos amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. A nossa luta é primeiramente interior. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, nossa natureza, nossa falta de fé. É claro que devemos orar, clamar, pedir socorro a Deus, pois Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso livramento. Então é nele que nós devemos nos regozijar e nos alegrar e nos deleitar. Não há nada e ninguém que possa nos livrar como o Senhor. Davi declara ainda que era sem causa esta perseguição. Então, nem todo mal é consequência de nossos atos. Muitos são impostos pelos erros dos outros, pelas circunstâncias da vida, pela maldade do ser humano e, por fim, pela própria natureza humana caída. O fato é que no mundo teremos aflições, disse Jesus, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. A grande indignação de Davi é porque quando os seus inimigos passaram por dificuldades, ele se compadeceu deles, mas agora que Davi está em apuros, ao invés de receber a recompensa, eles zombam dele. É para os homens que nós devemos fazer o bem, mas não é deles que devemos esperar o bem. O nosso socorro vem do Senhor, nele podemos esperar, nele a nossa alma se alegrará. Aí ele vai dizer ainda, eu não li todo o salmo, mas alguns versículos para frente, vai dizer: até quando, Senhor, ficarás olhando? Então, essa é a nossa maior dificuldade. Sabemos que Deus é a nossa salvação, que não desampara os seus filhos, mas nós temos que esperar. Geralmente somos impacientes demais. Nosso problema é o maior. Nossa causa deveria ser atendida logo. Não sabemos esperar. Em outro momento da vida, Davi teve outra atitude e é a mais correta. De manhã, Senhor, ouves a minha voz.
De manhã apresento a minha oração e fico esperando. Precisamos aprender a esperar. Não que Deus não esteja dando conta de tudo ou está atrasando, é porque o tempo dele não é igual ao nosso e é algo para aprendermos nos momentos difíceis. O escritor do Salmo 119, no versículo 71, ele diz: "Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos." Outro ensino que podemos tirar deste salmo é que Davi esperava dos homens uma retribuição, o bem, algo de bom. Mas esta é uma falsa esperança. Todo bem procede de Deus e é nele e é dele que devemos esperar. É claro que, partindo do cristão, devemos fazer o bem, mas esperar isto do ímpio é uma vã esperança. Então nós concluímos dizendo que a nossa salvação, o nosso livramento, ele vem do Senhor. Deus é o nosso Salvador. Nele devemos confiar e esperar, porque os que esperam no Senhor, bem nenhum lhes faltará. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos colocar no Senhor a nossa esperança, confiança e anseios, porque Ele é a nossa salvação, dele vem o nosso livramento e nele nós devemos nos regozijar e nos deleitar.